Oi pessoal, esse vídeo eu tô gravando para que a gente possa entender como ocorre o imperialismo no século XIX, quais são os fatores que levam à ocorrência desse imperialismo no século XIX, qual o significado, tá? Nós podemos chamar tanto imperialismo quanto neocolonialismo, o significado é o mesmo, que é o domínio das chamadas grandes potências que estavam industrializadas há um bom tempo e ganhando muito dinheiro com isso, sobre territórios mais pobres. E que por conta disso vão se tornar ainda mais pobres, por serem explorados, tá? Para que a gente possa entender melhor, o imperialismo, nós podemos dizer que é filho da segunda revolução industrial. Nós temos um vídeo sobre as revoluções industriais. Segundo a historiografia, existe a primeira, a segunda e a terceira, tá? Embora trabalhem com a ideia de uma quarta revolução industrial, mas vamos ficar com a historiografia tradicional, tá? E o imperialismo seria fruto dessa segunda revolução industrial que acelerou a produção, levando à necessidade dessas potências, dessas grandes potências, por ambição, né, buscarem cada vez mais privilégios econômicos, novos territórios, mão de obra barata. É isso que nós vamos entender, tá? Então o contexto desse neocolonialismo ou imperialismo no século XIX é segunda revolução industrial, dentro de uma lógica de um capitalismo monopolista que busca ter o controle total, o enriquecimento dessa alta burguesia, tá? A formação de grandes conglomerados industriais com base em teorias econômicas que eu trabalhei lá no vídeo sobre revoluções industriais, como os cartéis, os trustes, os holdings, tá? E, portanto, a necessidade de novos mercados consumidores. Esse é o contexto no qual surge o chamado imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Para nós entendermos de fato o que significou esse neocolonialismo, esse imperialismo do século XIX, é imprescindível que a gente faça uma comparação entre o neocolonialismo ou imperialismo do século XIX com o antigo colonialismo lá do século XVI até o século XVIII, né? Que nós podemos até dizer que que começa com as grandes navegações lá no século XV ainda, tá? Expansões marítimas. Enquanto o colonialismo antigo, lá do século XV, XVI até o século XVIII, quando começa a industrialização, aquele colonialismo tinha algumas características específicas, como por exemplo, qual é o continente que eles vão buscar, esses países europeus vão buscar explorar? A América. Já no neocolonialismo, no imperialismo do século XIX, eles vão focar, esses países europeus e inclusive também os Estados Unidos da América, focam nos continentes asiático e africano, tá? Outro ponto importantíssimo que marca essa diferença. Enquanto no colonialismo nós tínhamos uma política mercantilista que buscava o acúmulo de metais preciosos, onde havia interferência direta do Estado na economia, no imperialismo ou neocolonialismo do século XIX, nós teremos o chamado liberalismo econômico, que junto com o liberalismo político surge lá no século XVIII com o iluminismo, Adam Smith, pregando que deve haver uma lógica do mercado, que devem haver leis naturais que vão reger esse mercado, baseadas nas leis da oferta e procura, tá? Quem precisar dar uma olhadinha lá no vídeo sobre iluminismo, que eu também gravei para vocês, tá? Então vamos lá, outro ponto fundamental é que quais eram os objetivos dos países, principalmente os países europeus, na época do colonialismo lá do século XVI ao século XVIII. Os objetivos eram muito claros, eles buscavam mão de obra escrava, eles buscavam matéria-prima e também catequizar essas populações nativas, então havia uma justificativa religiosa. Até porque a Igreja Católica precisava de fiéis, século XVI é o século das reformas protestantes, que também tem um vídeo, eu sei que é muita coisa. Por isso que eu tenho repartido os vídeos em temas, para quem precisar, joga lá, procura, assiste para dar uma retomada, tá? Enquanto no neocolonialismo, ou chamado imperialismo do século XIX, nós temos a busca pelos 3M. Mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. Eles nunca deixaram de buscar matéria-prima, tá? Só que a justificativa no imperialismo do século XIX
é a justificativa ideológica, que nós vamos estudar já já, diferente da justificativa religiosa do antigo colonialismo, tudo bem? E aí então nós temos no antigo colonialismo um capitalismo que nós chamamos de comercial, e aqui já no imperialismo do século XIX nós temos o chamado capitalismo financeiro, tá? A partir disso, dessa ideia desse imperialismo do século XIX, nós teremos várias formas de administração colonial, tá? Dentro desses territórios africano e asiático, tá? Desses continentes, africano e asiático. Mas antes de eu explicar quais eram essas formas de administração colonial e a influência que se desenvolveram, eu quero falar especificamente dessa justificativa ideológica utilizada principalmente pelas potências europeias para explorarem, aviltarem, desrespeitarem todos os povos que viviam nos continentes africano e asiático. Vai surgir o famoso mito da superioridade da civilização industrial. E dentro disso, os europeus desenvolvem a ideia de uma missão civilizadora. O que seria isso? As grandes potências, especialmente as europeias, mas também teremos presença dos Estados Unidos da América, que tem a ideia da doutrina Monroe, né? América para os americanos, depois a política do Big Stick, que era a política do grande porrete, em que os norte-americanos dizem vamos falar macio, mas vamos descer a porrada em quem não aceitar a nossa dominação. E os europeus tiveram muito essa ideia próxima, né? Por isso que as ideias casavam, né? Porque eram iguais. Esse desejo de domínio, essa ambição desmedida, esse desrespeito para com os povos que eram considerados diferentes e inferiores por eles. Essas grandes potências europeias então diziam que tinham como missão civilizadora levar a industrialização, o progresso para o mundo, considerando então as nações, os países, os povos que ainda não tinham se desenvolvido industrialmente como inferiores, por diversas razões, mas principalmente vão fazer uso de teorias raciais para isso. Vão se basear na ciência, mas uma ciência criada por elas, tá? Criada para manipular o pensamento. Inclusive, um escritor inglês que nasceu na Índia, chamado Rudyard Kipling, ele diz que essa missão civilizadora das grandes potências europeias era o grande fardo do homem branco, que era um peso para o homem branco ter que levar a civilização para esses povos que na visão deles não eram civilizados, simplesmente porque não falavam a sua mesma língua, não tinham a mesma cultura em todos os sentidos, tá? Os interessados então na expansão europeia sobre os continentes da África e da Ásia afirmavam que a superioridade da civilização ocidental baseava-se em 3 pontos. Características biológicas, então a raça branca era superior, tá? Um mito da superioridade do homem branco, racial. A fé religiosa, porque eles acreditavam que o cristianismo também é superior a todas as crenças que possam existir, especialmente ao politeísmo dessas populações nativas da Ásia ou do continente africano. E o próprio desenvolvimento industrial, ou seja, países industrializados são, obviamente, na visão deles, superiores. Então essa justificativa ideológica, que nada mais é do que o reflexo de ideias preconceituosas e racistas, mas que na época foram mantidas e foram defendidas por muitos estudiosos e intelectuais. Inclusive utilizaram a obra do Charles Darwin, A Origem das Espécies, né, que falava sobre o fato de que os mais adaptados ao meio e que conseguiam sobreviver às transformações que sobreviviam. Usaram essa ideia, né, do Darwin para dentro dessa base de sustentação do neocolonialismo. E surge a ideia do darwinismo social. O que seria o darwinismo social? Seria dizer que algumas sociedades estão naturalmente em condição superior às outras. Seja então pela etnia branca, naturalmente na visão deles superior, seja pelo fato da fé religiosa cristã, então porque o cristianismo é superior na visão dos europeus, assim como pelo fato do desenvolvimento industrial, que faria com que eles então fossem superiores a todos os outros povos que ainda não tinham se desenvolvido industrialmente. A gente consegue perceber por esse apanhado geral, gente, lembrando que eu tenho aqui que fazer um apanhado geral, eu não tenho tempo de falar em detalhes, mas eu trago as principais ideias para que a gente entenda o que justificou esse imperialismo do século XIX.
XIX. E por que tantas pessoas acharam cômodo acreditar em tudo isso, tá? Principalmente essa alta burguesia que é a dona dos meios de produção e deseja, portanto, ter cada vez mais matéria-prima, cada vez mais mão de obra barata e mercado consumidor. Já não é mais a lógica do escravismo, porque escravo não pode comprar mercadoria, escravo não consome. Então eles querem agora uma mão de obra barata para que eles possam explorar, mas que possa produzir e ao mesmo tempo consumir, porque isso é interessante para eles, tá? Com base nessa ideia, então, desse imperialismo do século XIX, aí sim eu posso dizer para vocês que surgem algumas formas de... Gente, meu cachorrinho tá me deixando louca, vocês me desculpem, tá? Ele fica me cutucando, aí daqui ele quer descer, é complicado. E a outra tá com a minha mãe, porque senão eles se pegam. Então vamos lá. Duas formas, né, principais de administração colonial, né, nas regiões do continente africano e asiático são o protetorado e as colônias. Mas também tinha algumas áreas de influência, aonde esses países, principalmente as potências europeias, exerciam total influência econômica, tá? Pra gente diferenciar um pouquinho, eu vou explicar para que depois no próximo vídeo eu possa trazer a partilha do continente africano, a partilha da África e a partilha da Ásia, quais são os principais acontecimentos no momento em que esses países europeus se acham no direito de dividir os territórios do continente asiático e principalmente do continente africano como se fosse o quintal da casa deles, tá? Com relação então a essas formas de administração colonial, o protetorado, ele tem como característica uma intervenção administrativa da metrópole, tá? E como exemplo desses protetorados, nós podemos falar sobre o Egito, Marrocos e Índia, tá? Que eram protetorados. Por exemplo, no caso da Índia, nós teremos o domínio da coroa britânica, e vamos falar sobre isso melhor, tá? As colônias, além de serem e de terem então uma intervenção administrativa, tinham também sobre elas uma intervenção militar. E aí entre essas colônias a gente pode mencionar a Argélia e a África do Sul, por exemplo, tá? E outras áreas de influência que também faziam parte dessa exploração, né? Que eram áreas de influência onde haviam privilégios econômicos dessas potências europeias sobre essas populações dominadas, sobre esses países mais pobres e considerados por eles como inferiores. Podemos citar o caso, por exemplo, da China, tá? Que também passou por inúmeras situações ali e nós vamos falar especificamente num próximo vídeo. Nesse vídeo, então, o que nos interessou? O que foi o imperialismo do século XIX? Em que contexto surgiu, quais as principais diferenças entre o imperialismo ou o neocolonialismo do século XIX para o colonialismo do século XVI ao XVIII, e também as formas de administração colonial, além da questão do mito da superioridade racial do homem branco, dentro da lógica capitalista para justificar ideologicamente o domínio sobre territórios que eles consideram inferiores, como o continente africano e o continente asiático, tá? Eu vou pausar então, vou parar esse vídeo para poder fazer o próximo sobre a partilha da África e da Ásia, que é uma continuação desse imperialismo do século XIX.